como a Bíblia, ela fala conosco. Cada personagem, cada história bíblica aqui, que contém na Bíblia, é algo que nos leva ao ensinamento de fé, de persistência, de paciência, né? Tantos outros ensinamentos que a gente tem de personagem. E o que é melhor na Bíblia, irmãos? Porque mostra as qualidades da pessoa e os defeitos também. Deus não esconde nada de nós. Ele fala dos acertos, mas fala dos erros também. E assim, ó, tem um hino antigo que a letra dele diz assim: quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Eu concordo com essa letra. É bom a gente aprender com os nossos erros e não cometê-los mais. Mas é melhor ainda, irmãos, quando a gente aprende com o erro do outro. Por quê? Com o erro do outro a gente não sofre as consequências. E por isso que na Bíblia tem os acertos e tem os erros também. Porque a gente pode aprender muito, não só com os acertos das pessoas de Deus, mas com os erros deles também. Se eu aprender, olha, isso aí dá errado, né? Davi fez isso aí e ele se deu mal. Eu vou entender que esse tipo de coisa eu não devo praticar. Porque se eu praticar, eu vou me dar mal. Então, é muito importante nós nos atentarmos para isso na Bíblia. Deus não escondeu as coisas erradas dos seus servos. E tem um propósito nisso. O propósito é para que eu e você, a gente aprenda com o erro dos outros. E a gente não pague pela consequência. Eles pagaram pela consequência dos seus erros. Eles pagaram. Nós já não podemos aprender sem pagar preço nenhum, não é? Então, é muito importante a gente entender isso. Eu admiro demais Moisés. E por que eu admiro Moisés? Não é pelos feitos dele, porque os feitos que ele fez foram grandiosos, mas foi pelo poder de Deus, não pelo poder de Moisés. Foi pelo poder de Deus que Moisés fez o que fez. Mas pela intimidade que Moisés tinha com Deus. Ninguém foi tão íntimo de Deus como Moisés, a não ser Jesus, o Filho de Deus. Então, ninguém teve esse privilégio que Moisés teve de conversar com Deus face a face. Deuteronômio 34:10, na morte de Moisés, diz assim: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Ele tinha uma intimidade com Deus que era algo tremendo. Que a gente fica muito pequenininho vendo a intimidade que Moisés tinha com Deus, perto da nossa intimidade com Deus. Então, Moisés é um dos personagens que eu mais admiro. E a história de Moisés é uma trajetória feita de erros e acertos, como todos nós. Mas mostra que quando alguém decide servir a Deus verdadeiramente, coisas extraordinárias acontecem. Moisés, ele passou por muitas coisas, mas ele se empenhou em conhecer o seu Deus, verdadeiramente. E nos relatos de Moisés, nós vemos que ele tinha intimidade com um Deus que era tremenda. Então, hoje nós vamos lá para o livro de Êxodo, capítulo 2, e nós vamos ver alguns pontos de Moisés. Êxodo, capítulo 2, do versículo 1 em diante.
E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Irmãos, Levi, vocês estão vendo? Moisés era da tribo de Levi, dos levitas. Por isso, Arão foi sacerdote da tribo de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha do Faraó: irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhes disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Deixe sua Bíblia aberta, que a gente ainda vai ler alguns outros versículos daqui. Então, o primeiro ponto que eu queria ver aqui foi o nascimento de Moisés. E o nascimento de Moisés se deu na pior hora. O pior momento para ele nascer foi quando ele nasceu. Por quê? Porque Faraó tinha mandado, tinha uma ordem para as parteiras matar todo menino que nascesse. Todo o menino era morto, era uma ordem de Faraó, porque Faraó, ele viu que eles estavam num grande número, era já grande pessoas ali, e Faraó disse: não, a gente precisa tomar cuidado, porque se algum inimigo se levantar contra nós e eles forem também contra nós, o número deles já está muito grande aqui no Egito. Então ele manda as parteiras matarem todo menino que nascia. Então, neste contexto, nasce Moisés. Ele já deveria ter sido morto no seu nascimento, né? Mas a sua mãe, e mãe é mãe, né? Mãe sempre dá um jeito de proteger o filho. Ela conseguiu esconder ele por 3 meses, mas aí, né, a criança vai crescendo, fica difícil. Então, ela bolou um plano, fez um cesto e colocou ali, num lugar que, logicamente, ela sabia que a filha de Faraó ia naquele lugar. Ela já deveria ter visto várias vezes a filha de Faraó ali se banhando. Nós temos uma ideia de filmes feitas em que, coloca a criança no rio e o rio vai levando. Não, não é isso, irmãos. Nós olharmos o texto bíblico, ela colocou ele no cesto, na margem, na beira, onde tinha junco, onde o cesto não passava. Então, a correnteza do rio não levava, porque era muito perigoso, né? Ele não sobreviveria a uma queda de ou com crocodilos e coisas que tinha no rio. Ela deixou num lugar que ela sabia que ele seria encontrado. Ela deixa ele ali neste cesto, perto dos juncos, quer dizer, a água não ia levar ele rio abaixo, e ela deixou ele protegido.
E num lugar que com certeza ela sabia que a filha de Faraó vinha se banhar. Então Moisés, ele já nasceu na pior hora, né, possível. Mas Deus o guardou. Veio a filha de Faraó lá, vê aquele cesto lá, pega, vê a criança. Ela sabia que ele era dos hebreus, que ele não era egípcio, mas ela se compadeceu dele, sentiu compaixão daquele bebê. E ela disse, eu vou adotar esse menino. E aí, irmãos, o interessante que nós devemos prestar atenção nesse texto, é que ela sabia que o bebê precisava de uma ama, né? Ele tinha 3 meses, precisava se alimentar. E ela, então, chama, sem saber, ela não sabia, mas ali quem chamou a mãe dele sabia que ela era a mãe dele, e entrega o menino para ela criar. Olha, você cria ele para mim, né? Amamenta, tal. E depois você me devolve. Eu vou te pagar ainda para você fazer isso. Olha, ela era a mãe de Moisés e ainda ela foi paga para criar Moisés. Naquele tempo, se desmamava a criança já grande. O próprio texto diz que quando o menino era grande, cresceu. Então, talvez Moisés tivesse seus 5, 6 anos de idade, quando leva ela de volta para a filha de Faraó. Então, nesse período, Moisés conviveu com a família. Ele foi criado pela sua mãe e com seu pai, ali, os seus irmãos. E por mais novo que ele fosse, com certeza a sua família implantou nele que ele era um israelita. Costumes e o próprio Deus na vida de Moisés, mesmo ele sendo uma criança. Lá em Provérbios fala, ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, a semente que nós plantamos no coração das crianças pode não parecer que tenha surtido efeito hoje. Mas lá na frente, vai surtir o efeito sim. Então, Moisés, ele teve esse contato com a sua nação. Mesmo depois sendo levado, então, para filha do faraó. No versículo 8 e 9, devolve ele para a filha do faraó, quando ele cresceu. Então, sim, ele cresce numa outra cultura, na cultura egípcia, com os deuses egípcios, e nós sabemos um pouquinho da cultura egípcia, era muito forte, os deuses. O próprio faraó se intitulava Deus, ele se achava um Deus, se intitulava Deus, era venerado como um Deus, fora os outros deuses que nós sabemos que tinha muitos ali no Egito. Ele cresce, então, nessa cultura egípcia, nessa cultura totalmente diferente da que ele tinha nos primeiros anos de vida, que era a cultura do povo de Israel. Ele agora vem nessa cultura egípcia. E nós sabemos, irmãos, que a criança, ela ainda está em formação, não é, irmãos? E então, nessa formação, é difícil, né? Difícil, por mais que Moisés tinha tido um pouco da sua própria cultura, essa cultura foi se perdendo durante os anos pela cultura egípcia. Mas o propósito de Deus na vida de Moisés e aquilo que eu falei antes, ensina a criança no caminho, no capítulo 2, do versículo 11 e 12, diz assim:
E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. Apesar de a maior parte, ou quase a totalidade da vida de Moisés, ter sido vivida na cultura egípcia, dentro do palácio, porque ele era filho da filha de Faraó, ele vivia dentro do palácio real, ele viu que tinha algo de errado, ele viu a carga, quer dizer, ele viu o sofrimento do seu povo, que seu povo ali estava escravo, seus irmãos, e ele viu um egípcio maltratando um da sua nação. Então, ele sentiu a dor do seu povo naquele momento, Moisés. Apesar de ele estar dentro do palácio do faraó, ele se compadeceu dos seus. E é isso, a gente sempre se compadece dos da gente mesmo, né? A gente sente a dor dos nossos, né? E Moisés ali, ele sentiu. Moisés tinha cerca de 40 anos quando isso aconteceu. Moisés viveu 120 anos. Então, 40 deles foi no Egito. Por 40 anos, ele viveu toda aquela cultura egípcia. Mas ele sentiu a dor do seu povo. Esse diferencial de Moisés, esse diferencial de compadecer-se de Moisés, é muito importante no chamado dele, quando Deus o chama. Deus conhecia o coração de Moisés. Mas Moisés pratica um erro, versículo 15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face do Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então, olha só, ele foi criado dentro do palácio, junto com o Faraó, mas quando o Faraó soube que ele tinha matado um guarda seu, que era um egípcio, ele não teve dó de Moisés. Ele se doeu por quem ele tinha matado, pela sua nação. Apesar de Moisés ter sido criado com ele, ele não pensou duas vezes em matar Moisés. Ele se compadeceu do egípcio, né? Ele se compadeceu de quem era da sua nação e não de Moisés, que foi criado como filho, como neto, né? Era filho da filha de Faraó, né? Mas ele procurou matar. E Moisés, então, teve que fugir e deixar para trás uma vida de regalias. Enquanto seus irmãos sofriam como sendo escravos no Egito, Moisés, ao contrário, ele vivia no palácio. Moisés não sofreu as agruras junto com os hebreus, porque ele foi criado dentro do palácio. Quando Moisés tem que fugir, ele deixa para trás todo o luxo que tinha no palácio. E tinha, se nós conhecemos, eu gosto muito da história egípcia, sou apaixonado, né? Meu sonho de consumo inatingível é conhecer o Egito. Sou fascinada pelo Egito. Mas era uma ostentação aquilo tudo lá, né? O Egito era, na época, era a nação mais inteligente. Os egípcios fizeram coisas tremendas, irmãos. Eles eram uma nação inteligente, sim, mas pagaram o preço da sua arrogância com Deus. E Moisés, então, agora virou um fugitivo, um nômade.
Ele foge para o deserto, ele vai ali em Miriam e fica ali como um nômade, até se chegar nesse poço em Midian, né? E aí vem as filhas de Jetro ali e ele defende as filhas e Jetro então chama ele para ir para casa. Sabemos a história. Então aquele que vivia no palácio, agora ele vira um pastor para Jetro, seu sogro. Ele se casa com Zípora, filha de Jetro, e ele vive no deserto. Ele deixou toda a ostentação para viver como um nômade ali. É difícil, né? Ele já tinha 40 anos quando ele saiu do Egito. Ele fica mais 40 anos em Midian. Ele sai com 40 e ele fica mais 40 anos ali em Midian. E eu, puxa, mas por que Deus demorou tanto tempo para chamar Moisés? Deus não podia chamar Moisés antes? E aí hoje eu estava lendo esse texto, estava meditando e eu fiquei pensando, como é difícil, né, irmãos? Arrancar o Egito de dentro de nós. Não é de um dia para o outro, não. Moisés precisava esquecer tudo que o Egito tinha colocado para ele. Seus deuses, seus reis, suas riquezas. Moisés precisava esquecer tudo aquilo, irmãos. Moisés precisava conhecer a Deus. Por quê? Porque ele viveu 40 anos no Egito sem conhecer o Deus de Israel. E ele precisava conhecer o Deus de Israel. O sogro dele era sacerdote ali em Midian. Então, nesses 40 anos, Moisés foi lapidado por Deus. Moisés foi sendo arrancado, tudo que ele tinha, os conceitos egípcios que ele tinha, foram arrancados. E eu fiquei pensando como é a nossa vida também. Como de vez em quando a gente parece que esquece o que o Egito é. E a gente quer voltar às velhas práticas, né? De repente a gente está fascinado de novo pelo mundo, buscando praticar coisas de novo lá do mundo, trazendo para a gente de novo, querendo trazer para a vida da gente de novo. E Deus precisa nos lapidar. E às vezes, irmãos, leva anos para a gente realmente se despir daquela velha roupa. Moisés demorou 40 anos para se despir de tudo que o Egito tinha feito na vida dele. Foram 40 anos ali, vivendo uma vida muito mais simples do que ele vivia no Egito, muito mais difícil que pastorear ali as ovelhas do seu sogro. Não era uma coisa fácil, era no meio do deserto. Vocês imaginem, né? Pouca comida para as cabras, né? Tudo ali. E parece, o que nos parece a história de Moisés? Que Deus não tem pressa. Ou Deus não tem a nossa pressa. Porque se fosse na nossa visão, um ano já estava bom, já podia chamar Moisés, mandar ele libertar o povo. O povo estava cativo lá no Egito já fazia bastante tempo. E a gente não vê Deus com pressa, parece, em libertar o povo. Por quê? A causa de Moisés fugir foi que ele viu o egípcio maltratando o hebreu. Então, parece que Deus não tem essa pressa nossa. Deus não tem essa necessidade de urgência que nós temos, ainda que a causa seja urgente. Porque Deus sabe como agir. Ele está no controle de tudo. E no tempo dele, vem do alto a solução. Deus, como diz um ditado por aí, Deus
tarda, mas não falha. A verdade é que Deus nunca tarda, falhar muito menos. Ele não tarda, é que na nossa visão, nós queremos que tudo seja rápido. E às vezes, irmãos, antes de Deus nos dar a bênção que nós desejamos, ou aquilo que buscamos, nós precisamos ainda ser lapidados por Deus. Nós precisamos que Deus tire coisas que estão ainda no nosso coração. Por quê? Porque talvez se Deus desse para Moisés antes dele ser lapidado, ele talvez voltasse para o Egito e se esquecesse do Deus. Então, ele precisou que Deus estivesse trabalhando no seu interior. E é isso conosco também. Às vezes a demora de Deus é necessária para que quando a bênção vem, quando aquilo que nós pedimos acontece, seja realmente algo de Deus na nossa vida. E a gente entenda que só Deus podia ter feito. Porque já se esgotaram todas as nossas tentativas, já se esgotaram todas as nossas capacidades humanas. Porque muitas vezes, irmão, a gente está pedindo para Deus e já está aqui maquinando como fazer. E aí Deus fala assim, você está pedindo para mim resolver, mas você está tentando resolver? Então vai e resolve. Resolve sozinho. Outra coisa, Moisés errou ao matar o egípcio. Ainda que a morte do egípcio tenha sido porque ele viu o que ele estava fazendo com o hebreu, foi errado. Deus não compactua com a morte. Moisés, ele precisava ser punido pela morte do egípcio. E é por isso também que ele ficou 40 anos lá em Midian. Ele precisava, não foi certo o que ele fez. Ele precisava sentir o peso do seu erro. Por isso que eu falei antes que todo personagem bíblico tem seus acertos e seus erros. Moisés errou 2 vezes na vida dele. Por isso que eu queria ser o Moisés da vida, né? 2 errinhos não é nada, né? O primeiro erro, que foi matar o egípcio, lhe custou o palácio. E o segundo erro foi bater nas tábuas da lei, que este custou mais caro, né? Que foi a entrada dele na terra prometida. Então, os 2 relatos dos erros de Moisés que nós vemos, e os 2 erros não foi por causa própria. Não foi erros como Davi, gostei da mulher lá, vou pegar ela, para benefício próprio. Não. Primeiro ele erra por se indignar com o soldado batendo no irmão dele lá, no hebreu. E o segundo, ele estava indignado com o povo diante de Deus. Então Moisés, ele precisava sim passar pelo sofrimento ali em Midian dos 40 anos. Porque ele tinha errado sim. Deus não aprova a morte, ainda que fosse do egípcio que estava maltratando o povo de Deus. Moisés, ele precisava entender tudo isso. E Moisés fica 40 anos ali em Midian. Mais 40 anos. Vocês veem que quando Deus chama Moisés para libertar o povo, ele tinha 80 anos de idade. Ele não era mais um menino. Mas isso que é o maravilhoso de Deus. Porque para Deus a nossa idade não conta, irmãos. Deus não vê limitação em usar um idoso ou usar uma criança. Deus não vê essa limitação que às vezes a gente coloca. Não, mas está velho demais. Não, é novo demais. Deus não vê essa limitação, irmãos. Deus vê o que a pessoa tem no coração. E se a pessoa tem um coração voltado para Deus, Deus usa, indiferente da idade. Pode ser novo, velho, jovem.
Deus usou jovem, mas Deus usou pessoas velhas também, idosos. Noé, quando terminou de construir a arca, ele já era bem velho. Noé viveu pouco depois do dilúvio. Ele viveu mais antes do dilúvio. Então, é isso, Deus não tem esse comparativo de idade. Ah, não, mas eu sou velho demais. Não é, irmão, você não é velho demais para Deus. Você pode fazer grandes coisas ainda na obra de Deus. Porque Deus, Ele quer a nossa disposição em servi-lo, só isso. Por quê? Porque o restante vem dele para nós. Nós vemos a história de Moisés, quando Deus chama Moisés, ele dá dons de maravilha para Moisés. Irmãos, porque também Moisés precisava desses 40 anos ali em Midian, porque o faraó que foi como se fosse seu avô, morreu nesse período. E outro faraó assumiu o lugar dele. Vocês vejam que era necessário, porque seria muito difícil para Moisés enfrentar aquele que por 40 anos ele tratou como da família. Seria muito difícil para ele enfrentar o faraó que criou ele, que ele conviveu junto, que ele tinha laços. Então, precisou que mudasse o faraó ali no Egito. Então, esses 40 anos que Moisés ficou em Midian, tudo tinha um propósito. Deus estava preparando o momento de Moisés retornar para o Egito. Porque também, irmãos, fazer as coisas de Deus não é na loucura. A gente precisa planejar. A gente precisa estudar antes de fazer. A gente precisa que dê certo. Muitas pessoas chegam e perguntam para mim, por que não tem na igreja só de mulheres? Sabe por que ainda não tem na igreja? Nós fizemos um chá de mulheres de vez em quando, mas não tem um grupo de mulheres tal. Sabe por quê, irmãos? Primeiro, eu não dou conta de mais uma tarefa. Eu não dou conta. E até hoje, Deus ainda não levantou uma irmã que eu possa dizer, essa irmã vai ficar cuidando das mulheres da igreja. Então, eu não vou começar um projeto para acabar ele 2 dias depois. Porque as coisas de Deus não é assim. Elas precisam ser estudadas, pensadas, e depois que a gente põe a mão na massa, né? Como diz a Bíblia, aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Aí é dali para frente. Então, se eu começar algo, é daqui para frente, eu preciso levar para frente. Esse negócio começa hoje para amanhã, é difícil. Tira as pessoas de confiar nos seus projetos. Começa hoje, acaba amanhã? Não é assim que se faz. Não na obra de Deus. A obra de Deus é diferente, irmãos. Então, é por isso que nós não temos nem de homens, nem de mulheres aqui na igreja. Porque eu não posso assumir mais nada, o pastor menos ainda, coitado. Mal consegue respirar. Não tem condição. Então, até Deus não levantar uma pessoa que tenha essa capacidade de liderança e consiga dar continuidade ao trabalho, não vai ter. Não vai ter. Porque as coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus precisam ser feitas de maneira séria. Não é brincadeira. Eu não posso começar uma coisa hoje e acabar ela amanhã. Então, nós precisamos de ter isso na nossa mente. Porque as coisas de Deus não são... Os meus projetos, eu até posso começar e parar eles, são meus. Mas as coisas de Deus não pertencem a mim, pertencem a Ele. Então, a conversa é outra. Se eu não levar certo esse projeto, as coisas de Deus, é de mim que Deus vai cobrar.
Então, os projetos de Deus são diferentes do nosso. É verdade. Faz 17 anos que nós estamos aqui, né? E a pastora está dizendo que não é fácil ter um trabalho como esse. Desde o início, a pastora começou a ter esse trabalho de estudo, né, pastora? E era muito difícil, porque 3 pessoas, né? Às vezes uma, né? Mas ela não perdeu a fé, ela insistiu. Já passou 17 anos. Os projetos que o pastor, quando trouxe, era bastante. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas, né, ainda não apareceu pessoas para ocupar esses cargos para estar fazendo, para desenvolver esse projeto ainda. A gente está em processo ainda, estamos caminhando para isso, né? Então, o trabalhar de Deus, talvez, se Ele desse isso aqui hoje para nós, lá atrás, nós não ia conseguir, né, sustentar. Então, foi um aprendizado. Eu acho que tanto para a pastora como para nós, foi um aprendizado. Lá atrás, tinha um pensamento diferente. Hoje, nós sabemos que, né, esse é o caminho, né? E para chegar nesse tempo, durou 17 anos. Como, né, e a gente vai vendo que é lento mesmo, né? E assim, que nem o Noel falou, 17 anos, boa parte das igrejas hoje não tem nada em sábado. Vocês já notaram isso? Boa parte das igrejas não tem nada no sábado à noite. Nós sempre tivemos estudo do sábado à noite. E aí muita gente, porque não muda. Irmãos, a visão que Deus deu, a gente não vai mudar. A gente não vai mudar. Quem quer vir, vai vir no sábado à noite, vai vir no domingo de manhã ou no domingo antes do culto. Quem tem interesse nas coisas de Deus, vem. Quem não tem interesse, irmão, você pode fazer a hora que a pessoa dizer, não, tal hora é bom para mim, pois a pessoa não vai vir. Entendeu? A pessoa não vai vir. Porque ela não quer, não é o horário. Nós, depois da pandemia, nós colocamos, uma hora de estudo bíblico, 1 hora de culto de oração. E aí vocês me respondem, vocês que estão aqui hoje, a grande maioria é os que estão aqui no culto de oração na quarta-feira. É os mesmos que estão no culto de oração, que estão nos cultos lares e que estão no culto de sábado. É vocês. Agora, aqueles que não querem compromisso com nada, é os que vêm no domingo. Principalmente no domingo de ceia. Domingo de ceia a igreja enche. Eu dou risada com as professoras que ficam com as crianças lá atrás, porque elas sofrem dia de ceia. O culto é mais demorado, né? Demora um pouquinho mais por causa da ceia. E brota criança, irmãos do céu, parece que sai do ladrão, assim, ó. Brota uma criançada que tem horas que eu fico com dó das professoras lá atrás. Mas é só no culto de ceia. Mas não tem culto todo domingo. Hã? Então, a pessoa que não quer um compromisso com Deus, ela vem para marcar, sabe, marcar ponto. Então, como que você vai contar com essas pessoas para dar um projeto na mão dessas pessoas? Se nem nos cultos elas vêm. Como que você vai dar algo na mão dessas pessoas? Aí tem pessoas que falam assim, mas fulano de tal, está menos tempo que eu na igreja, está pregando, está dando estudo. Olha a dedicação da pessoa. A pessoa está no culto de quarta, está no culto, no estudo de quinta, está no culto de lar de sexta, está sábado na igreja, está domingo na igreja, e se tiver mais alguma coisa, está lá também. Eu costumo brincar com o Vitão, que o Vitão, logo que se converteu, ele não perdia nada. Tinha culto das mulheres, o Vitão estava aqui na igreja. Era o único homem, mas ele estava aqui. Porque ele não perdia nada, irmãos. Então, a pessoa que quer, ela dá um jeito.
A pessoa que não quer arruma desculpa. E daí depois ela vê o outro prosperando, crescendo. Mas como? Mas por quê? É verdade. Isso é sede de fé, né? Eu falo assim que esse estudo tem me ajudado muito. Tem me ajudado muito. A minha fé, o pouco que eu tenho hoje, graças a esse estudo. Porque aqui eu tive o prazer, né, de tirar algumas dúvidas que eu venho aprendendo aqui. E, lógico, na nossa vida, você tem um momento de situações difíceis, né? Tomar alguma decisão. E foi aqui que eu aprendi, através desse estudo. Nessas decisões, aquele estudo me trouxe isso. É por aqui, esse caminho que eu vou. Né? Até às vezes eu procurei o pastor para me tomar alguma decisão. E é o que nós vem aprendendo aqui. Né? Às vezes você não consegue tomar a sua decisão para sua conta própria. Então você tem que pedir para alguém. Isso chama fé. A sua fé, com a fé do seu irmão, do seu pastor, do seu amigo, ela vai te ajudar você a alimentar a sua fé e a sua fé vai crescer. E eu aprendi dessa forma. Então eu dou graças a Deus por esse estudo que eu aprendi aqui. Amém. É isso, irmãos. Aprender da Bíblia. Sabe por que vocês estão aqui? São os que estão nos cultos. Porque vocês entenderam a importância da palavra de Deus. Por isso que o pastor sempre faz devocional, estude a Bíblia. Porque ao estudar a Bíblia, nós vamos entendendo a necessidade que a gente tem de conhecer a Deus verdadeiramente. E não superficialmente. Moisés, ele ficou 40 anos ali em Midian para conhecer Deus verdadeiramente. 40 anos. Depois, ele tem aquela trajetória linda, mais 40 anos com o povo no deserto. Um povo difícil. O povinho, né, que Moisés pegou. Jesus amado. Eu, se fosse, ó, tá vendo que eu não sou Moisés? Se eu fosse Moisés, quando Deus disse, vou fazer uma nova nação de você, vou acabar com esse povo aí, eu, se fosse Moisés, isso mesmo, Senhor, acaba com eles. Ô povinho difícil, isso mesmo, né? Moisés era um homem de Deus. Não, é teu povo, Deus, ó, esse povo aí é difícil, mas é teu, né? A gente ia dizer, mata mesmo, mas ele teve uma trajetória linda, ele fez. E Deus chama ele e dá a ele o dom de maravilhas. Olha só. Sabe por que Moisés fez o que fez lá no Egito? As pragas e tudo mais. Porque ele abriu o mar? Porque Deus deu a ele o dom de maravilha. Foi o que Deus deu para ele fazer a obra. Então, quando Deus nos chama, irmãos, não se preocupe, porque Deus vai dar o que você precisa. Deus vai dar o dom que você precisa. Deus vai dar as coisas que você precisa. É Deus que dá. Por nós mesmos a gente não consegue mesmo, irmãos. Aliás, nós não temos poder nenhum. Se entrar um endemoniado aqui, é só pelo poder do nome de Jesus. Porque o nome da Margarete não tem poder nenhum. Então, quem dá e quem nos capacita é o mesmo que nos chama. E Ele dá o dom, Ele dá a sabedoria que a gente precisa, Ele dá a condição que a gente precisa. Mas nós precisamos ter o coração de Moisés. Moisés viveu a história mais apaixonante e também a mais difícil para um líder. Mas nenhum homem conheceu tanto Deus como ele. Nenhum homem conheceu tanto Deus como Moisés. O que ele viveu com Deus é extraordinário. E, irmãos, é essa intimidade com Deus que a gente tem que buscar. A gente não tem que se conformar, mas eu não sou Moisés, mas eu sou a Margarete, eu sou uma filha de Deus, e é o mesmo Deus de Moisés que eu sirvo. Então, se está faltando intimidade minha com Deus, o erro está em mim. Será que eu ainda não tenho coisas do Egito para deixar? Largar lá atrás? Coisas que eu gosto lá do mundo, que eu ainda sinto vontade lá do mundo, talvez é isso que impeça hoje de ter mais comunhão com Deus.
Aquele pecado oculto, Deus conhece. Deus sabe. Então nós precisamos entender que é o mesmo Deus de Moisés, o nosso Deus hoje. E se nós não alcançamos grandes coisas, é porque nós estamos muito aquém de uma entrega total nas mãos de Deus. Uma entrega sem reservas, uma entrega, Senhor, a minha vida pertence a Ti, faz de mim o que Tu queres. A gente quer que Deus nos abençoe, mas a gente não quer se entregar totalmente a Deus. A gente sempre tem aquela reserva, isso aqui eu gosto. Isso aqui eu não quero abandonar. Isso aqui não tem problema. Irmãos, se impede a nossa verdadeira comunhão com Deus, tem problema sim. Se impede de nós vermos Deus face a face, tem problema sim. Eu preciso deixar, eu preciso abandonar. Então nós precisamos aprender com a história de Moisés que o chamado de Deus é muito maior do que a gente imagina. E que Deus tem um chamado para cada um de nós. Deus tem algo para cada um de nós. Deus não chamou para a gente ficar só sentado na cadeira da igreja. E às vezes as pessoas, mas eu não sei cantar. Irmãos, eu também não sei cantar. Lá em casa, todo mundo corre quando eu canto. Ainda bem que meus filhos têm voz, que eles adoram cantar, mas eu passei fora dessa fila aí da voz. Mas Deus me capacitou, eu não gostava de pregar, não gostava de dar estudo. Meu negócio era outra coisa. Mas Deus me deu as condições que eu precisava. Isso vem de Deus, não é de mim. Então a gente precisa se entregar para Deus. Senhor, eis-me aqui. Como Isaías fez, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Se coloque na mão de Deus. Deixa a tua vida na mão de Deus. Você vai ver como Deus vai te usar e te capacitar além do que você imagina. Além, irmão, do que você imagina, Deus pode fazer. Porque tudo vem dEle. A sabedoria vem dEle. Os dons vêm dEle. Tudo que nós precisamos vem dEle. O Espírito Santo é dEle. Então, tudo que nós precisamos vem de Deus. É Deus que nos capacita.